Boa tarde. Então, hoje eu vou apresentar a avaliação 2 de análise numérica, né? O tema que eu escolhi foi um tema relacionado, na verdade, com o meu TCC da graduação, que foi desenvolvimento de hélices para aeronaves. E agora o que eu vou fazer é aplicar um método que na época eu já fazia uso, mas não sabia o que que era, né? Que é o método dos quadrados mínimos, né, que foi o que a gente viu na semana 12 e vai ser aplicado para eu conseguir gerar uma curva com uma nuvem de dados experimentais, uma curva de desempenho da hélice, né? Como que funciona isso, então? É, Aqui um pouco falando do TCC, né? O meu TCC eu desenvolvi uma bancada de teste. Essa bancada de teste, ela era colocada em cima de uma caminhonete e ela ficava acima tipo, pelo menos 1,5 metros ali, acima do arrasto, né, que a caminhonete gera. E o que que ia acontecendo? Eu ia coletando dados de velocidade de tração. No próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas depois disso, eu fabriquei, porque eu gerei um modelo CAD com os dados que vieram do programa que eu fiz na época e testei ela, né? Mas isso é só para dar uma complementada. E por que que eu fui no MMQ? Porque já no começo, né, do capítulo do livro, ele comenta, né? Quando você precisa obter um valor aproximado, uma função em algum ponto fora do intervalo do tabelamento, ou seja, quando se quer extrapolar, né? E como a gente vai usar essa curva para simulações, a gente precisa de todos os intervalos de tempo, isso é um negócio bem exato. Simulações de voo, né, no caso. E também os valores tabelados são resultados de algum experimento físico ou de alguma pesquisa. Nesse caso, os valores poderão conter erros inerentes que, em geral, não são previsíveis. E isso acontece bastante nessa aplicação. Por quê? Como eu falei, a bancada de teste fica em cima do carro, tem vibração, o equipamento que foi usado para coletar foi Arduino, que tem um bando de erro possível, né? É, São sensores baratos para medir coisas complicadas, ou seja, é um tubo de pitot Arduino como dá para ver ali no esquemático, né? E uma célula de medição de tração, né? De deformação ali, que você coloca, o que acontecia? O motor ele corria livre por causa das guias lineares ali, né? E aí tinha um cabo de aço que segurava a célula de carga, então já tem alguns erros aí, tipo a tensão do cabo de aço e tal. E aí a gente ligava sempre no máximo o motor, né? Porque a gente quer ver sempre a tração máxima para cada velocidade. E aí a gente caminhava com o carro. O que que isso simulava, né? De 0 a 40 km por hora. Na verdade, o motor chegava a morrer uma hora com a velocidade do carro, né? A hélice não dava conta. E tipo, como se fosse muito peso no volante do carro, do motor de carro, ela morria, né? É, o que acontece é que, bem, basicamente isso, tem vários erros associados, né? E daí coletava tudo por período de tempo, né? Tração e velocidade do fluxo de ar para imitar um avião voando em regime laminar, né? E como que a gente fazia? A gente pegava esses dados, separava eles por período de tempo, mais ou menos pegando a velocidade, e aí fazia uma nuvem de pontos aqui. E aí usava essa função mágica aqui do Excel, né? Da linha de tendência, que na época eu não sabia o que que era, mas é basicamente o que que a gente vai fazer hoje, né? Que eu tenho exponencial, linear, logaritmo, polinomial, e aí a gente ia colocando, é que dava mais parecido com os pontos, que batia ali no visual, falava, essa daqui, né? E aí continuava no projeto definido assim. Só que isso gerava um certo atraso, porque a gente testava várias hélices, né?
e aí tinha que ficar fazendo as transformações no Excel de coisa para coisa. Então, pegando, tratando os dados e tudo mais. Então, hoje eu vejo que se a gente tivesse, se a gente, né, soubesse o que que é MQ lá na graduação, lá no Aero, a gente já implementava no código da simulação mesmo, no MATLAB, e já definia o grupo motopropulsor direto e às vezes até mais preciso, né? Então, para conseguir validar tudo isso, a gente vai usar um código Python e daí os resultados das tabelas, assim, só para apresentação mesmo, eu usei um pouquinho do Excel, né? Mas tipo assim, poderia ter sido feito tudo importando direto, né? Já as tabelas e tal. Mas, vamos lá. Eu resolvi. Ah, desculpa. Então, vai ser aplicado o exponencial, potencial, logaritmo polinomial e vai ser feito para ter uma noção de como funciona a comparação. Eu coloquei duas hélices, não vai ser feita só por uma hélice, né? O primeiro método que eu vou mostrar é o exponencial. Eu estou seguindo, que a gente meio que já tinha a velocidade máxima dessa aeronave, e eu sei que ela não vai para muito mais do que 22 metros por segundo. Então, a gente fez aqui 22 pontos da malha, começando com zero. Por que começa com zero? Porque quando você vai decolar, você geralmente segura o avião, aí você dá tração, você dá, abre toda a borboleta do motor, né? Dá o throttle, né? Dá ar máximo entrando ali na câmara de combustão, potência máxima, e aí você solta e deu o avião ele já começa é, já começa na velocidade máxima, né? Tipo, para você decolar o mais rápido possível, né? Então, aí a equação principal que eu usei para exponencial foi essa daqui, foi linearizada. Aí, a partir da linearização, né, a gente calculou para cada ponto, cada valor que vai entrar no sistema de equações depois, fez o somatório, colocou e é, depois tirou o A e o B, que é o valor que a gente quer aqui, mas ele fica implícito, né? Mas as incógnitas são a zero e o A1, para 3 por 4 e para 3 por 4W, né? Na potencial, a gente tem um problema, na logaritmo a gente tem o mesmo problema, que a gente tem um erro lógico quando tem no ponto zero. Então, como o exercício que foi feito, né? Da semana 12. Então, aqui a gente vai ter só 21 pontos, certo? É diferente a equação escolhida, aí também tem que ser feita a linearização, faz a tabela, calcula os somatórios, ou quem está fazendo tudo isso é o programa, né? E depois joga aqui no sistema de equações, né? O logaritmo bem parecido, né? É, e o parabólico, que é o polinomial do segundo grau, por eu já conhecer a curva, né? Não podia deixar de colocar isso aqui, porque esse aqui vai ser o que vai estar mais exato. É uma curva de comparação de duas variáveis com uma variável fonte fixa. Então, se você olhar só o desenho dos pontos, colocar só os pontos, vai ter bastante cara de uma parábola, metade da parábola decrescente, né? Mas aí ela é mais simples, né? Equação famosa desde o nosso ensino fundamental, né? É, e os cálculos da v quadrado, v ao cubo, v à quarta, tal. E só para dar uma mostrada no programa, né? Basicamente eu inseri na mão mesmo os pontos, aí tem um cálculo de um ajuste que vai me dizer qual que está mais perto dos pontos, mas não. Aqui foi bem fácil de visualizar. Aí eu tenho
é uma função que basicamente faz todos os modelos, e daí eu só aplico os dados, seja para W ou para S, né? Para testes diferentes. Aí o modelo polinomial, modelo exponencial, potencial e o logarítmico, né? Aí retorna, aqui vai executar e linha de plotagem dos gráficos, né? Vamos rodar o programa. Aí daqui eu tirei as variáveis para construir as tabelas e aqui estão os gráficos. Aí vamos dar uma analisada no gráfico, né? O que que a gente pode ver? É, O resultado da aproximação é o mesmo para as duas, porque aqui a gente quer ver principalmente, na verdade, os modelos, né? Então, que nem foi mostrado antes, a gente vê que a curva da logarítmica e da potencial não encostam ao zero e tem os resultados muito afastados, né? Até ali uns 4 dos pontos reais, ou seja, mostra que a aproximação não é nem um pouco boa, né? A gente tem a exponencial é, chegando perto, né? O ajuste que eu fiz deu acima de 9, mas ainda, né, como a gente está fazendo uma comparação fina e a gente vai rodar a simulação, isso daqui é um erro feio, né? Até o 5, onde ela encontra. E depois ali pelo 17, né? E aqui a polinomial é perfeita, né? É a aproximação perfeita para essa nuvem de pontos, certo? E aí, né, o que que a gente pode ver da comparação delas? O que que a gente quer ver, né? A gente quer uma hélice que tenha as características desejáveis para o nosso plano de voo. Nessa comparação aqui, a gente está vendo que a W é bem pior do que a S em todos os pontos, né? Então eu tenho uma tração pior em tudo, né? E por que isso? Mesmo elas tendo quase as mesmas dimensões, né? Elas têm 13, quer dizer que elas têm 13 polegadas de comprimento total, ponta a ponta. Quer dizer que o passo é 4, né? Com o passo do parafuso, né? Que aqui tem a ver com a área de inflex, você tem um ângulo de ataque inicial, né? E daí a hélice ela vai suavizando. Então, esse 4 tem a ver com isso. Esse que vai ser o passo. E também a gente tem são iguais, né? Tudo isso é igual entre as duas. O que que a gente tem de diferente entre as duas? O perfil aerodinâmico, né? O perfil aerodinâmico da S, aí que vem uma parte do conhecimento físico, né? Ele é um perfil mais atacado. Ele faz mais proveito da rotação do motor. Ele não é um perfil tão simétrico, né? Ele tem uma sustentação maior. A parte de baixo do perfil é mais curvada, enquanto o W ele é mais largo e mais simétrico. Se você cortar ali, você vai ver o perfil. E por que que o W não deu tão certo? Sendo que o que a gente justamente quer é força na decolagem e é isso que ele vende. Porque o motor, né, que foi usado para esse teste, ele tem um torque baixo comparado à rotação, né? Quando você tem lá qual que é a rotação máxima, qual que é o torque máximo, qual que é a rotação e o torque máximo, você vê que ele é um motor que ele tem uma rotação maior que um torque, ou seja, a biela do pistão, ela é mais curta. Se fosse mais longa, talvez do diâmetro do pistão um pouco menor, a gente teria um resultado bem melhor no W, porque o que a gente quer nessa aplicação é a decolagem rápida.
Mas como o nosso motor, que é limitado, não tá certo com isso, a gente acabou ficando com a S, né? Que tem, no geral, um maior perfil também um melhor perfil de trações. E para que você usa essa curva, né? Com essa curva você consegue calcular qual é a distância da sua decolagem, se você sair com a tração máxima na decolagem. Você consegue definir qual que é a melhor velocidade para ascendência. Então, nem sempre você carcar velocidade vai te dar a melhor subida, né? Que você, tipo, então aqui eu tenho que se eu fizer a derivada dessa curva, eu tenho qual que é a melhor velocidade horizontal para ganhar velocidade vertical, né? Com essa curva também e com as curvas de arrasto, né, com as equações do arrasto e da sustentação, eu consigo saber qual que é, onde tem a maior diferença aqui, qual que é a minha velocidade que eu vou ter mais economia de combustível, qual que vai ser a velocidade máxima total do meu envelope de voo, qual que vai ser a minha velocidade de stall, né? Então, qual que vai ser minha tração mínima para conseguir movimentar o avião, para vencer o arrasto, né, e o peso, então, no chão. Então, e até por questões de segurança, né? Eu uso isso para fazer um envelope de voo que vai me dizer se eu tiver numa velocidade X e der comando de profundor e aileron para fazer uma curva, se eu for fazer uma curva, é, a força centrífuga começa a alterar a minha estrutura, né, que é esse fator de carga aqui? Sim. Então eu já faço a programação da aviônica, né, a programação de ativar o profundor, de ativar o aileron, para eu ter uma curva suave, né? Uma curva que não vai ter risco nem de o avião entrar em stall, de perder sustentação, e nem risco de quebrar a estrutura, né? Mas no demais é isso. Essa foi a demonstração do capítulo 6, né? Que a gente viu na semana 12 para uma aplicação real, que foi o ajuste da curva. E agradeço muito pelo semestre aí, professor. Muito obrigado. Vou parar a gravação aqui agora.